Reflexão Bíblica. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 3, os versos 11 a 15. Essa carta que eu considero extraordinária, ela trata da nossa relação com a pessoa do Cristo, da nossa identificação com a pessoa do Cristo. Ela indica sinais de anticristos, ela usa também a expressão o anticristo, mas é uma carta que nos ajuda muito a ter algum parâmetro para identificar se nós somos do Cristo ou do anticristo. E eu tenho repetido sempre que o objetivo dessa identificação de critérios não é para nos ajudar a julgar os outros, para julgar a religião dos outros, mas para que nós possamos olhar para a nossa própria vida e, olhando para a nossa própria vida, à luz dos critérios que João aponta nessa carta, nós possamos perceber se nós realmente nos identificamos como cristãos ou como anticristos, para não dizer anticristãos, que são duas palavras diferentes e que eu já mencionei anteriormente a respeito do livro de Nietzsche, O Anticristo, que na minha percepção o título seria mais adequado se fosse anticristão do que anticristo, porém essa é uma outra conversa, é um outro assunto. O que eu quero destacar é que essa carta ela tem esses indicadores. E aqui, dos versos 11 a 15, eu gostaria de apenas mencionar para início essa questão que ele coloca no verso de número 12 do capítulo 3, quando ele diz: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Eu gostaria só de destacar aqui inicialmente essa fala, porque existem algumas pessoas que acreditam que a solução dos nossos problemas está na volta ao passado. É uma forma de a cosmovisão conservadora, né? E é uma forma dessa cosmovisão se manifestar, defendendo que a volta ao passado é a solução para os problemas do presente. E eu gostaria de dizer que, na verdade, o passado ele contém coisas boas e coisas ruins. Os seres humanos no passado fizeram tantas coisas boas quanto coisas ruins, tanto quanto você e eu fazemos hoje coisas boas e coisas ruins. Os seres humanos do passado, eles tiveram tantos problemas de clarear questões teóricas quanto nós hoje temos para clarear. Talvez até nós tenhamos mais condições, mais ferramentas, mais acesso a dados que nos permitam clarear melhor as questões teóricas que norteiam a nossa vida. Mas quando eu vejo João escrevendo aqui esta mensagem que vocês ouviram desde o princípio, eu digo e eu acredito que aqui ele está se referindo a uma das verdades do passado que merecem a nossa reflexão, não só porque é apontada aqui como sendo do passado, mas porque a história tem apontado que esta verdade defendida e ensinada lá no passado é uma verdade que precisa ser resgatada, que merece a nossa reflexão hoje. Qual é essa verdade? Ele diz: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Isso é uma verdade que está lá desde o início e que nós temos visto ao longo da história que ela é verdadeira em nossas vidas. Então, eu queria colocar preliminarmente essa palavra apenas para dizer que não é o fato de uma coisa estar no passado que em si mesma essa coisa é boa. Há coisas no passado que não são boas. Há cristãos do passado fizeram coisas que não são boas. Igreja primitiva também fez coisas que não são boas. E nós é que precisamos ter a capacidade de fazer julgamento daquilo que está na história da igreja, na história dos cristãos, para verificar aquilo que é bom e merece ser reproduzido nos nossos dias e aquilo que não merece. Preliminarmente, eu coloco essa palavra e aí entro nas afirmações de João, nesses versículos de 11 a 15. Eu separei aqui algumas afirmações
para a nossa reflexão nesse momento. A primeira informação que eu destaco e a primeira afirmação que eu faço está no verso de número 11, que diz que quem não ama não procede de Deus. Ponto. Simples dessa maneira. Esse é mais um critério que João lança para que nós possamos refletir sobre a nossa vida. Quem não ama não procede de Deus. E assim o texto dele literalmente, verso 11. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Nós já falamos sobre isso na reflexão anterior. E aí ele conclui dizendo, tampouco quem não ama seu irmão. Então, isso é algo pacífico. É algo muito claro nas Escrituras. É consenso teológico. É consenso teológico. Quem não ama não procede de Deus. Ele é muito claro e radical. Quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo? Como é que nós sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo? O critério que João coloca agora, depois de alguns outros critérios que ele vem colocando, é quem não ama não procede de Deus. Essa é uma palavra-chave. Essa é uma palavra muito importante. Não, repito, não para que você e eu julguemos os outros, mas para que nós olhemos para a nossa própria vida. As minhas ações são fruto de amor. A maneira como eu trato as pessoas são uma manifestação de que o amor está na minha vida. As minhas palavras, as minhas escolhas políticas, as minhas escolhas econômicas, as minhas escolhas profissionais, as minhas escolhas religiosas, as minhas escolhas familiares, todas as escolhas, todas as ações. O apóstolo Paulo chega a usar uma expressão numa das cartas aos Coríntios, que todos os nossos atos devem ser feitos na esfera do amor. Eu gosto muito dessa expressão na esfera do amor. Quando eu tive a oportunidade de ouvir John Stott, que na época era capelão da Rainha da Inglaterra, e ele esteve pregando na Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, no meu primeiro pastorado naquela igreja, e ficou muito forte na minha mente quando ele usou a imagem dos peixes e das águas, né? Que ele então usou uma expressão mais ou menos assim, que o amor está para a vida humana, assim como as águas estão para os peixes. A vida dos peixes depende das águas. A nossa vida depende do amor. O amor é o ar que nós respiramos e que sustenta a nossa existência. E essa ideia, essa imagem, em outras palavras ditas por John Stott naquela época, essa imagem ficou muito marcada na minha mente. Então, de fato, o amor é a base da mensagem de Jesus Cristo. Você pode ser um excelente teórico de teologia, você pode ser um expert em línguas hebraicas, em língua grega, no aramaico, você pode conhecer tudo de Bíblia, mas se não tiver amor, aí, para usar uma expressão paulina, isso de nada valeria. Por quê? Porque João é muito explícito e os outros autores bíblicos também colocam. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Primeira afirmação, quem não ama não procede de Deus. Segunda afirmação, que eu já coloquei no início e reafirmo aqui. O amor é a mensagem original de Jesus. Esta é a mensagem, verso 12 de capítulo 3 de 1 João. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Esta é a mensagem original de Jesus. Esta é a mensagem que tem sido proclamada desde o início, que nos amemos uns aos outros. Nós não podemos abrir mão, podemos estudar tudo de teologia, podemos estudar tudo de eclesiologia, podemos estudar tudo de estrutura religiosa, mas precisamos entender que o ponto inicial, o ponto de partida, aquilo que permeia a nossa vida é isso, que nos amemos uns aos outros.
Isso é límpido, isso é muito claro. Mas nós precisamos reafirmar isso, porque nós estamos vivendo um período de ódio. Quando eu vejo imagens de membros de igreja fazendo o sinal de arminha, e eu quero que você entenda que quando eu uso essa ilustração aqui, eu não quero usar no sentido ideológico de crítica partidária a quem usa uma arminha, mas eu quero usar no sentido de que o que ela representa, uma arma representa a morte. O amor representa a vida. O meu compromisso, portanto, não pode ser com uma arminha, tem que ser com o coração, que seria o símbolo do amor. Porque esta é a mensagem original de Jesus. Nós precisamos entender que é isso que deve nortear a nossa vida. Há lugar para a arma? Sim, há um lugar para uma arma em alguma situação da vida que eu não quero entrar no detalhe dessa discussão, mas o que eu quero colocar é que em termos de simbolismo, isso não nos identifica com a mensagem original de Jesus, que é a mensagem do amor. Terceira afirmação: o ódio é a prática original de quem rejeita Deus. O ódio é a prática original de quem rejeita Deus. E ele diz assim, versos 12 e 13: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo vos odeia. O que é que ele está colocando aqui? Ele vai pegar o caso de Caim e Abel. Caim que manifestou ódio a Abel, porque a oferenda de Abel foi aceita e a oferenda dele não foi. Mas a oferenda dele não foi rejeitada porque era fruto da agricultura, nem a de Abel aceita porque era fruto da pecuária. Mas a narrativa diz claramente que a rejeição à oferta de Caim foi porque o coração dele era mau. O coração dele era mau. E Deus deu oportunidade a ele, e a gente vê isso na narrativa, no livro de Gênesis. Mas ele optou por matar o seu irmão, porque ele tinha ódio no seu coração. As suas obras não eram obras justas. Uma pessoa que tem ódio é uma pessoa que tem uma aversão profunda pelo outro, que pode ser provocada por uma injustiça sofrida, que pode ser provocada por fobia ou por medo do outro. Quando você vê alguém odiando o outro, é porque essa pessoa ou sofreu um dano muito grande, um trauma emocional que ela não resolveu e que ela identifica o outro com o seu próprio trauma, ou ela tem um medo muito grande, uma fobia, que precisaria ser trabalhada para ela superar o seu ódio. Mas o fato é que, na palavra de João, o ódio é algo que identifica alguém que não se identifica com Cristo. Ele é muito claro. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. Não sejamos como. Ele não é o referencial para a nossa vida. Quem odeia não é referencial para a nossa vida. Nós não queremos ser iguais a quem odeia. Devemos abandonar esse discurso de ódio que tem tomado conta, inclusive, de pessoas que se declaram cristãs e que isso é um paradoxo. Porque o texto é muito claro que quem se identifica com o Cristo é amoroso. Quem se identifica com o anticristo é odioso. E nós precisamos entender isso. A quarta afirmação que nós encontramos está no verso 14. O amor é a evidência da vida no Cristo. Diz assim o verso 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Ele reafirma que a evidência de que nós estamos em comunhão com Cristo é porque nós amamos o nosso irmão, ou quando nós amamos o nosso irmão. Vamos usar dessa maneira. Quando eu manifesto amor pelo outro, eu estou indicando com isso a minha identificação com a pessoa do Cristo. É a evidência. Houve uma época em que nas igrejas protestantes as pessoas eram identificadas como crentes, se fosse mulher, pelo tipo de corte do cabelo. Elas eram identificadas como crentes se elas usavam brinco, se elas usavam batom, se elas faziam uma maquiagem ou não faziam. Naquela época, né, era indicativo de que não era cristão quem fazia.
ou uma mulher que usasse calça comprida, era identificada como alguém que não pertencia a Deus. Um crente que ia ao cinema era identificado como alguém que não era crente. Eu sou de uma igreja, vim da Igreja Batista de Garça, no interior de São Paulo, e eu li uma ata da igreja, se eu não me engano, na década de 30, que tinha um registro que dizia que automaticamente a pessoa que fosse ao cinema seria desligada da igreja. Era uma compreensão daquela época, já foi superada, graças a Deus isso já foi superado. Mas o que eu quero dizer é que há diversas maneiras criadas pela moral de um grupo, pelo costume de um grupo, para indicar quem é crente e quem não é crente. E nós, quando conhecemos a pessoa de Jesus, nós temos que refazer essas compreensões morais, moralistas, de costumes. O que o texto está nos dizendo é assim: sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Então, o critério para identificar se eu sou um cristão ou não é, primeiramente, se eu amo. Se eu amo, isso vai influenciar a minha maneira de cuidar do meu corpo, a minha maneira de me apresentar, a minha maneira de me relacionar com as pessoas, a minha maneira de me relacionar com as coisas, a minha maneira de me relacionar com o meio ambiente, a minha maneira de me relacionar no universo político, a minha maneira de me relacionar com a produção econômica. Todas as questões, a minha maneira de participar da cultura de um país, tudo isso acaba sendo influenciado pelo meu coração amoroso e não por um coração odiento, ou odioso, melhor dizendo. Então, o amor é a evidência da vida no Cristo, como diz o verso 14. E a última declaração que eu quero fazer é: o ódio é indicativo da não participação na vida eterna. Verso 15. Quem odeia seu irmão é assassino. Olha, ele já está aqui, se fosse numa linguagem mais filosófica de hoje, nós diríamos assim, é potencialmente assassino. Porque uma pessoa, para matar, ela precisa primeiro ser possuída por um ódio muito grande. E por isso ele diz: quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Eu gosto muito dessa expressão, porque João ele introduz essa expressão vida eterna, não no sentido como uma vida cronologicamente que vai começar a acontecer depois que a gente morre. Mas ele está falando de uma vida que já nos possuiu. Então, uma pessoa portadora da vida eterna, diferente de uma pessoa que vai entrar na vida eterna, mas a vida eterna já entrou nela. Então, ela é portadora da vida eterna, que também significa vida no Cristo, ou como também na linguagem protestante, a vida em Cristo. Essa ideia de uma identificação com a pessoa de Cristo, que faz com que nós sejamos possuídos, não primeiramente possuidores, não como um passaporte para entrar no céu, o céu como sendo a vida eterna. Não é um passaporte, mas não é você possuir um passaporte para entrar no céu, mas é você ser possuído por essa vida eterna, que ela é a vida em Cristo. E que quando você se identifica com o Cristo, pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus, essa vida eterna começa a possuir a sua vida. E a manifestação dessa vida eterna é a manifestação do amor ao próximo. O ódio não faz parte da manifestação de vida eterna. O ódio é manifestação de morte. Diz aqui: quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Gente, esse texto é fantástico. Eu gostaria de convidar você a voltar a ler 1 João capítulo 3, de versos 11 a 15. Nós vamos continuar, porque João agora vai aprofundar mais essa questão do amor. Mas fica aqui esse texto como o amor, como sendo a mensagem original de Jesus,
o Cristo. Esta é a mensagem de vida eterna que nós devemos receber no nosso coração, que nós devemos trabalhar para que seja uma realidade na nossa vida, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa vida na cidade, na nossa vida em sociedade. Isso deve reger os nossos pensamentos, as nossas atitudes e as nossas ações. A mensagem original de Jesus, que é a mensagem do amor.